Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Anos atrás, a família de um amigo meu me convidou para fazer uma viagem, a fim de que eu pudesse visitar os pais dele e passar ali umas 2 semanas na casa dos seus pais. E nessa viagem nós visitaríamos ali vários locais especiais, locais assim diferentes, e o meu amigo então decidiu que nós deveríamos fazer alguns passeios e uma caminhada nas montanhas. Então a mãe dele ficou preocupada, como toda mãe fica preocupada, né? Como meu filho vai para as montanhas levando um amigo, como se nós tivéssemos ali uns 15 anos, nós tínhamos já 16 ou 17, não, nós éramos um pouquinho mais velhos. E então nós estávamos nos arrumando, e aí ela, preocupada, disse que nós jamais deveríamos tomar qualquer água que viesse de rios e de riachos, em qualquer poça de água, qualquer tipo de água que nós poderíamos encontrar nesse passeio. E naquele momento eu não conseguia entender o porquê dela ficar tão preocupada justamente com isso. Eu até disse para o meu amigo, olha, liga não, eu sou brasileiro, e lá no Brasil a gente toma água de mangueira, toma água, não vai ter problema. Mas na minha cabeça, eu imaginava que tomar a água de um local onde ele queria me levar, que eram as montanhas, seria talvez a água mais pura que alguém pudesse tomar. Até que ela explicou, bom, mas os animais também bebem dessa água. Muitas vezes os animais defecam nessa água, muitas vezes os animais morrem nessa água. E aí você acha que está tomando uma água pura e logo mais você fica doente. Então não tome dessa água. Bem, nós assim fomos e passeamos. E aí depois pensando nisso, refletindo sobre isso, anos depois, eu me lembrei de meus amigos estrangeiros que vinham para o Brasil. E todos eles tinham essa preocupação também com a água. E se você já conheceu algum estrangeiro aqui no Brasil, você certamente viu ele com uma garrafinha de água nova, fechada, né? Agora não sei se ele sabe a procedência, se ela foi colada ou não. Mas fato é que há uma preocupação com isso. E numa conversa com outro amigo que trabalhava no Starbucks, ele disse para mim que o número de vezes que a água é filtrada para que o café fosse feito ali dentro dessas lojas do Starbucks é incrível, são mais ou menos 7 vezes ou 7 métodos de purificação para que a água saísse dali completamente pura. Então, a ideia dessa pureza é algo de fato justo, é algo de fato importante. E aí algo vem à minha mente. Por que nós nos preocupamos tanto em relação àquilo que nós beberemos, a essa água que de fato é importante para nós, mas nós não fazemos isso com a palavra de Deus, que essa sim é a água viva? Por que nós corremos e nos preocupamos em beber e ter aquela água mais pura, mas nós permitimos que a palavra de Deus seja contaminada, nem que seja com uma gotinha ou 2 de veneno, de heresias, e nós assim a consumimos? Percebe? Muitas vezes nós somos hipócritas. A nossa preocupação é sim com a pureza daquilo que vai nos deixar bem fisicamente, mas espiritualmente não vai fazer tanto mal assim eu beber dessa fonte contaminada. Irmãos, o meu objetivo nessa manhã é motivá-los a confiar no Deus dessa palavra pura e motivá-los a aceitá-la e cumpri-la sem adulteração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, clamamos a Ti mais uma vez nessa manhã, pedindo a Deus que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, para que possamos enxergar a Sua palavra única e exclusivamente. Ó Pai, que ela seja pregada sem adulteração, que a recebamos dessa forma, puríssima como ela é.
Clamamos a Ti, ó Pai, que por meio do Seu Santo Espírito nós possamos recebê-la. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Deixe sua Bíblia aberta lá em Provérbios 30. Hoje nós vamos focar nos versículos 5 e no versículo 6. Na semana passada, o nosso irmão Humberto, ele expôs aqui os 4 primeiros versículos desse provérbio. Ele demonstrou ali a transcendência de Deus, ou seja, o fato de Deus ser um Deus inalcançável por suas criaturas. Significa que nós, seres criados, não temos em nós mesmos a capacidade de nos aproximarmos, de nos achegarmos a esse Deus grandioso, a esse Deus maravilhoso. E nesses versículos nós vemos também essa incapacidade do autor de Agur em conhecer a Deus. É isso que Agur diz nesses primeiros 4 versículos. E assim como o próprio Agur, nós dependemos da revelação de Deus a nós, para que nós possamos compreender essa revelação e compreendê-la de forma verdadeira, de forma pura. E por fim, o irmão Humberto demonstrou que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele não nos deixou nesse estado natural no qual nós somos criados, mas Deus nos deu a Sua palavra e nos deu o próprio Cristo, os meios pelos quais nós podemos conhecer de fato a Deus. Irmãos, assim como Agur, que era uma vez incapaz de instruir os seus ouvintes, os seus leitores ali na época, nas coisas pertinentes a Deus, nós também devemos recorrer ao Deus da palavra e à Sua palavra, para que possamos instruir as pessoas e sermos instruídos de maneira que nós venhamos a nos achegar a Ele. É somente a palavra de Deus que é capaz de nos instruir de maneira adequada. É somente a palavra de Deus que contém as características bem específicas, bem peculiares, que se diferem de absolutamente tudo nesse mundo, que nos possibilitam entender e conhecer verdadeiramente a esse Deus. Veja o que Agur diz em Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Irmãos, em primeiro lugar, Agur, ele nos apresenta a essência da palavra de Deus. E a essência da palavra de Deus é a pureza. Algumas pessoas, elas ficam com receio de aceitar as palavras de outras pessoas, que, por exemplo, nesse caso aqui, não são Salomão. E elas começam a pensar, olha, mas deve ser palavra de Salomão, e Salomão está citando Agur, alguma coisa assim. Tudo bem, que seja, mas Deus, Ele usa pessoas para falar da sua palavra, e nesse caso, Ele está usando Agur, que se dispõe a fazer algo simples. Ele simplesmente pega a lei de Deus, a revelação de Deus, e a coloca diante dos nossos olhos. O que Agur está fazendo aqui, não é trazer algo novo. O que Agur está fazendo é simplesmente pegar a palavra de Deus e jogar diante dos nossos olhos. Ele está fazendo uma citação do Salmo 12, versículo 6, que diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. O que ele está fazendo é replicar as palavras do Salmo 119, versículo 140. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Sim, as palavras de Agur, elas não devem trazer dúvidas quanto à sua canonicidade, se elas devem ou não estar no cânone bíblico, se elas devem ou não estar encontradas no livro de Provérbios.
Aliás, nós veremos no versículo 6 que elas são exatamente a lei de Deus colocadas para nós, e que Agur não está quebrando a lei de Deus, que Agur não está retirando da lei de Deus e nem acrescentando a sua lei. Agora, preste atenção no conteúdo dessa mensagem. Ele diz que a essência da palavra é a pureza. E o salmista, ele usa uma linguagem estranha para nós, mas talvez bem familiar para os mineiros, né? Ele fala lá no Salmo 12:6 sobre um cadinho de barro. Agora, o que seria um cadinho de barro? Irmãos, um cadinho de barro é um pequeno recipiente feito de barro ou de cerâmica, que era resistente ao calor. Ele era usado para derreter, para fundir ou para aquecer as substâncias a temperaturas bem elevadas. Ou seja, quando você pega determinado alguma coisa, prata ou ouro, elemento, e coloca nesse cadinho de barro, e você o esquenta, aquelas impurezas seriam consumidas, e o que restaria ali seria apenas o ouro ou a prata, ou o que foi colocado ali. E essa é a imagem que ele pretende nos dar em relação à palavra de Deus. Aliás, no Salmo 119, 140, que nós lemos agora, ele diz: puríssima é a tua palavra. E é por isso que nós devemos estimá-la, assim como o salmista. E por ser uma palavra pura, nós não só podemos, mas nós devemos beber dessa palavra. Ou seja, por ela ser pura, por que nós deveríamos nos preocupar tentando buscar qualquer outra fonte de sabedoria, qualquer outra fonte que possa nos saciar? Irmãos, é a pureza da palavra que nos instrui, que nos nutre, que nos sacia. É a pureza dessa palavra, e é essa palavra de Deus que nutre e que sacia a nossa sede de forma incontaminada. E dela nós podemos beber tranquilamente, sermos hidratados, ficarmos satisfeitos, literalmente prontos para prosseguir. Por ser ela pura, ela não precisa ser diluída, e ela não tem necessidade de que absolutamente nada seja acrescentada a ela, mas apenas que nós a desfrutemos da melhor maneira, da melhor de todas as fontes. A palavra de Deus, por ser pura, é aquela palavra que dá vida, é aquela palavra que nos vivifica. Nela estão contidas todas as verdades que nós precisamos para nos libertar da destruição emocional, sim, e da destruição espiritual. Como alguns teólogos dizem, é a palavra de Deus que nos proporciona o entendimento, e a compreensão dessa palavra é que nos dá a sabedoria. O salmista diz no Salmo 119, 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, Ele arranca as vendas que tapam os nossos olhos, e então nós conseguimos enxergar o quão bom e quão misericordioso o nosso Deus é. É por meio da palavra que nós conseguimos isso. É quando nós mergulhamos na palavra que nós conseguimos entender a grandeza desse Deus. É a palavra de Deus que nos aconselha. Salmo 119, 24 diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. Os teus testemunhos são os meus conselheiros. Ou Salmo 119, 45 e 46. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Agora você olha para esse texto aqui e fala: o que significa andar com largueza? Bom, a tradução da NVI explica de uma forma um pouquinho mais simples. Ele diz assim: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Salomão diz no Provérbio 4:12,
ele traz essa ideia de forma clara: em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Irmãos, quando nós estamos caminhando na palavra, nós podemos andar com liberdade, nós temos conselheiros, nós temos instrução. É a palavra de Deus que nos consola. Salmo 119, 52 diz: lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Como cristãos, saiba disso, você como um cristão tem a responsabilidade de admoestar, de aconselhar outras pessoas, outros cristãos. Mas o nosso conselheiro último, aquele que verdadeiramente trará conforto à nossa alma, não sou eu, nenhum dos pastores e nenhum dos cristãos, mas a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos confronta. As minhas palavras ou as suas palavras, talvez elas tragam certo tipo de alívio, mas jamais substituirão a paz que só a palavra de Deus vai ser capaz de dar. É a palavra de Deus que vai apaziguar a nossa alma aflita, porque somente ela é que é pura. As minhas palavras são tendenciosas, as palavras suas são tendenciosas, mas a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é direta, a palavra de Deus, ela fere como uma espada que corta dos dois lados. Ela consegue atingir a alma, o espírito, ela perfura, ela muda, ela arranca o pecado e ela deposita ali dentro a sua pureza. É a palavra de Deus que nos dá esperança, irmãos. O salmista diz no Salmo 119, 74, lendo da NVI: quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Isso aqui é o salmista dizendo. E você? Será que você é capaz de dizer exatamente isso? Onde que está a sua esperança? A esperança do salmista está na palavra de Deus. Para Paulo, morrer era algo ótimo, fantástico. Mas será que é para você? Será que a sua esperança também está na palavra? Será que para você morrer vai ser algo maravilhoso? Ou vai trazer apenas condenação? Irmãos, muitos de nós colocamos a nossa esperança em coisas muito pequenas. As pessoas facilmente colocam a sua esperança no emprego, como se o emprego garantisse o seu futuro. Olha, é muito interessante como o Espírito Santo de Deus trabalha. Hoje de manhã, nós tivemos aqui na EBD a exposição do texto de Lucas capítulo 4. Se nós tivéssemos tentado casar os textos que nós pregaremos aqui de manhã com os textos da EBD, nós jamais seríamos capazes de fazer um trabalho tão bom quanto o Espírito Santo de Deus faz. E o que nós vemos é a tentação de Cristo. E como Cristo responde? Na tua palavra. Confia na palavra de Deus. Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. E nós vemos aqui novamente, é a palavra de Deus que traz esperança. Não é o seu curso universitário, não é a sua pós-graduação, não é a sua faculdade, não é o seu emprego. Irmãos, não é a sua saúde. Não pare de fazer exercício, continue comendo direito, mas não é a sua saúde que vai te dar esperança, porque a sua vida é um sopro, a nossa vida passa, a nossa esperança deve estar firmada na palavra, aliás, no Deus da palavra, que o Deus que nos dá a sua palavra é um Deus fiel e a cumpre. Irmãos, é a palavra de Deus que nos fornece sabedoria. Salmo 119, 98, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, diz o salmista.
porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Ou Salmo 119, 100, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Olha, os idosos já tiveram muita experiência, já passaram por muitas situações. Eles sabem o que é ser prudente. Eles sabem que eles têm que guardar para amanhã. Eles sabem que eles têm que se planejar, porque eles já passaram por isso. Já passaram por problemas ao longo da vida. Mas aquele que conhece a palavra de Deus, que guarda os preceitos de Deus, estes são mais prudentes do que os idosos. É a sabedoria que você busca? Então busque o conhecimento da palavra de Deus. Busque a pureza das Escrituras. A sabedoria ela não se encontra na quantidade avançada de anos, irmãos. Ela se encontra na quantidade avançada de anos que estão em consonância com a palavra de Deus. É onde há um caminhar segundo a palavra que você vai encontrar a sabedoria. Por isso você pode ser uma criança, um jovem, um adolescente, sábio, se estiver vivendo debaixo da palavra de Deus. Ou pode ser um idoso tolo, que caminha para a destruição, vivendo a parte da palavra de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus que nos guia ao longo da nossa vida. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando a palavra de Deus ilumina o seu caminho, não há como você cair. Está tudo às claras, está tudo bem colocado, simples de ser visto e compreendido. E é somente por ela que nós somos capazes de ter uma paz interior. Salmo 119, 165 diz, grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Onde você busca a sua paz? Como você busca a sua paz? Bebendo de fontes contaminadas, de fontes envenenadas? Porque se render àquilo que não vai te sustentar, que não vai te nutrir, que não vai te saciar, vai te trazer condenação. Não busque os conselhos, não busque a paz, não busque a sabedoria em outras fontes. Irmãos, até quando nós vamos continuar evitando a puríssima fonte da palavra de Deus? Até quando nós seremos capazes de trocar a palavra de Deus, que é pura, puríssima, pelo nosso ego, pela nossa autocomiseração? Num linguajar aqui bem simples, até quando nós seremos capazes de trocar a nossa Bíblia pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Netflix, pelas séries, pelas TVs, pelas conversas torpes, pelas conversas idiotas que nós temos com os nossos amigos, piadas e piadas, tempo desperdiçado, busca desenfreada por dinheiro, fama, ego ou qualquer outra coisa. Um amigo meu, pastor, que foi o meu pastor de jovens, ou seja, ele é bem jovem ainda, ele dizia assim, você tem tempo para tudo aquilo que você deseja. Essa palavra sempre ficou comigo. Sabe por quê? Porque a sua falta de leitura bíblica e o seu deleite na palavra de Deus não é a sua falta de capacidade intelectual ou a falta de conhecimento teológico. Não, a sua falta de leitura bíblica e de tempo com Deus não é falta de tempo, não é falta de saúde, não é falta de recursos financeiros, é falta de prioridade, única e exclusivamente de prioridade. Você deseja qualquer outra coisa a não ser a palavra de Deus. Você deseja qualquer coisa no lugar da palavra de Deus. E aí você põe a culpa nas outras coisas. Eu não tenho tempo.
acordo às 5 horas da manhã, você não sabe como é a minha rotina. Eu tenho que acordar, já me preparo, já vou para o trabalho, e aí pego o ônibus cheio, pego o metrô cheio, e aí eu passo o dia inteiro ocupado, não tenho tempo nem para almoçar. Olha, coitado de você. E quando eu chego em casa, então estou moído, não consigo pensar em nada. Aí você gasta 6 horas na frente de uma tela. Eu te compreendo, não seja hipócrita, é uma pura questão de prioridade. Onde está o seu coração? Onde está o seu desejo? O que você tanto anseia? Eu sei, não é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não for a sua prioridade, qualquer outra coisa vai ser. Qualquer outra coisa será. Em segundo lugar, nós vemos a serventia dessa palavra, nesse texto de Agur, e ela nos auxilia na nossa proteção. Veja que Salomão diz que o próprio Deus, Agur diz que o próprio Deus é o nosso escudo, e que Ele nos protege, e Ele protege aqueles que confiam nele. Ele diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, Ele é escudo para quem nele se refugia. E aí talvez você diga assim: olha, bom pastor, você está lendo aí que Deus é escudo, e que Deus protege quem se refugia nele. Sim. Agora, a palavra é a palavra de quem? É a palavra de Deus. O próprio Cristo encarnado, conforme nós lemos em João capítulo 1, é o Logos de Deus. E a palavra é uma extensão do próprio Deus. É o que Deus desejaria falar e falou a nós. E nós só podemos conhecer a esse Deus por meio da sua palavra. Ele se revela a nós por meio da sua palavra. Aí você diz: não, ele se revela a nós por meio da natureza. Sim, mas conhecer e saber sobre a existência de Deus é diferente de conhecer a Deus. E conhecer a Deus se dá por meio da sua palavra. Logo, confiar na palavra é confiar em Deus, é confiar nesse escudo. E ser seguro em Deus é estar debaixo da palavra. Porque é por meio dela que nós somos guardados do mal. É por meio da palavra e através da palavra que nós somos capazes de vencer as tentações. É por meio da palavra que nós somos capazes de rebater os dados inflamados do inimigo. Foi justamente assim que Deus respondeu a Satanás. Quem maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade, triunfa sobre o erro, vence as perniciosas heresias e é guardado das investidas do diabo. Certo teólogo diz assim: a imagem de Deus como um escudo o representa como um guerreiro que protege os fiéis de todos os seus inimigos, inclusive da própria morte. Irmãos, Deus faz isso por meio da Bíblia, da sua palavra. O salmista diz exatamente isso, lá no Salmo 119, versículo 11, um salmo que é muito repetido para os jovens. Ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. É somente quando a palavra toma conta da nossa mente que as nossas ações elas estarão em comum acordo com os mandamentos de Deus. Irmãos, enquanto nós não abandonarmos a pornografia, os jogos, as séries, aquelas conversas bobas sobre os nossos colegas de trabalho, ou contra os nossos colegas de trabalho, ou com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos da escola, com os nossos amigos da universidade, faculdade, daquelas leituras perniciosas, bobas, daqueles comentários torpes que nós fazemos, pensamentos torpes que nós temos, que ofendem a Deus. Se nós não abandonarmos isso,
e substituirmos isso pela palavra de Deus, nós não cresceremos. O que nós precisamos, portanto, é de familiaridade com as Escrituras. E familiaridade só se dá com dedicação, com o emprego do tempo, com a sua disposição colocada, com o tempo gasto, debruçado sobre a palavra. Irmãos, ouvir pregações online não é um substitutivo, ou um substituto para ler e refletir e meditar na palavra de Deus. Até porque boa parte dessas mensagens que muitos de nós ouvimos ao longo da semana são feitas como uma substituição do Netflix. Nós não fazemos isso com zelo. Nós fazemos isso muitas vezes como forma de entretenimento. Então, para passar o nosso tempo, nós colocamos uma mensagem. Estou dizendo para você não ouvir mensagens ao longo da semana. Eu estou dizendo que a forma que você o faz, muitas vezes é errada. Você o faz para falar assim, o meu pastor não prega tão bem quanto aquele. Olha, eu discordo dele por causa disso, disso e daquilo. Não, dessa forma eu vou saber mais sobre teologia. Talvez você não fale isso para os outros, mas é o que o seu coração está buscando. Para eu ter um conhecimento elevado e não ficar por baixo nas discussões. Lá nos pequenos grupos eu tenho que falar alguma coisa, não é verdade? Porque olha, o pessoal, todo mundo sabe de tudo. Não se engane. Não se engane. Irmãos, continue ouvindo as mensagens, mas não com o intuito de te afastar de Deus ou do Deus da verdade. Mas se ouvir essas mensagens te faz não ler a palavra, pare de ouvir essas mensagens. Vai ler a palavra. Seja alimentado na sua igreja local, sim, semanalmente, mas leia e estude a palavra de Deus. Aplique e medite na palavra de Deus. Para aqueles que pregam, isso é algo bem comum. A nossa tentação é qual? O texto é Provérbios 30. O que eu preciso fazer? Ouvir 5 sermões de pessoas conhecidas, muito melhores do que eu, para que eu possa copiá-los. Gente, esse não é o nosso intuito. Nosso intuito é aprender a palavra de Deus para que nós possamos aplicá-la. Ler a palavra de Deus não deve ser algo trocado por ouvir, por exemplo, livros que falam sobre a palavra de Deus. Livros teológicos não devem tomar o local e o lugar da leitura da palavra, da meditação da palavra de Deus. O que nós precisamos é da fonte pura. E o Espírito Santo de Deus nos guia a compreendê-la e aplicá-la. Em último lugar, a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Por isso que Agur nos lembra no versículo 6, dizendo assim: não acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Irmãos, se a palavra de Deus é pura, como nós vimos que ela é, e se a palavra de Deus é suficiente, não há necessidade de nós modificarmos essa palavra, e de nós adaptarmos essa palavra. O que nós precisamos, na verdade, é compreender essa palavra, aceitá-la, e então aplicá-la. Esse é o nosso papel. Lembre-se, o nosso chamado é um chamado à obediência. Obediência a quê? A obediência a quem? A palavra de Deus. Nós somos chamados a ouvir, a refletir, a meditar e a aplicar a palavra de Deus. Veja que o irmão Humberto nos explanou na semana passada, baseado nos primeiros 4 versículos, é que essa advertência de não alterar as palavras de Deus, ela é apropriada à luz da limitação da sabedoria humana, quando comparado
a sabedoria de Deus. Quem somos nós para dizermos que a Bíblia deve ser atualizada? De maneira nenhuma. Nós é que precisamos compreendê-la a fundo. Nós é que precisamos aplicá-la no nosso dia a dia. Quem somos nós para imaginarmos que nós conseguiríamos melhorar aquilo que é puríssimo, que veio do próprio Deus? Veja, portanto, que se negar a cumprir os mandamentos dados por Deus é tornar Deus um mentiroso, é fazer com que Deus seja um mentiroso. Sabe por quê? Porque dessa forma, você está julgando a Deus e dizendo a Ele assim: não, o que o Senhor está dizendo não é verdade. O que eu estou dizendo, segundo a minha perspectiva, é melhor do que a sua pura palavra. E é isso que eu vou seguir. Não se engane. Não é à toa que João, ele termina o livro de Apocalipse com o seguinte alerta, Apocalipse 22. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Irmãos, eu acredito, assim como vários teólogos, que não acrescentes ou não acrescentareis a sua palavra, é a chamada fórmula canônica aqui. Ela tinha como uma visão, como objetivo, motivar o povo de Israel à obediência, e não apenas definir que sim, esse texto deveria estar aqui na Bíblia. Eu acredito que essa palavra de Agur no versículo 6, sim, é uma prova de que nós devemos acreditar, que nós não devemos acrescentar nada à Bíblia, nem tirar nada da Bíblia, mas mais do que isso, que nós devemos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque o nosso chamado como cristãos é um chamado à obediência. Moisés, ele associou uma vida à obediência à palavra de Deus e à morte à desobediência da palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, lá nos versículos 2 e no versículo 3, olha o que Moisés diz da parte de Deus: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Irmãos, o nosso chamado é a obediência à palavra. A obediência traz vida, a desobediência nos conduz à morte. Acrescentar a palavra de Deus é o mesmo que torná-la impura, é o mesmo que misturar algo espúrio à pureza da palavra. É por isso, irmãos, que nós não devemos brincar com aqueles grupos que nós chamamos de seitas. Essa passagem, ela condena as seitas que colocam seus próprios escritos ao mesmo nível de autoridade das Sagradas Escrituras. E algumas não fazem isso de uma forma declarada, elas fazem isso de modo sutil. Elas começam inserindo algumas coisas, pequenas traduções e modificações, pequenos detalhes, pequenos conceitos, e são dados por pessoas bem qualificadas, estudadas, pessoas esclarecidas, pessoas muito legais, pessoas em que você falaria: nossa, eu queria ser tão bom quanto essa pessoa. Sim, são essas pessoas que disseminam heresias de forma não tão explícita. Tome cuidado. A mentira,
ela vem com muitos pontos de verdade. Ela não é descarada muitas vezes, principalmente nessas seitas. Elas tomam uma parcela de verdade da palavra de Deus e elas adicionam aquelas 2 ou 3 gotinhas de mentira que corroem toda a pureza da palavra de Deus. Por isso eu falo, irmãos, cuidado com os cultos televisivos, cuidado com os cultos de internet, cuidado com as fontes de onde você tem bebido a sua teologia, porque muitas vezes parece inofensiva. Pastor, ele falou as mesmas coisas que você no último domingo. Legal. E nos outros domingos? E nos outros 51 domingos do ano? E nas outras mensagens? Será que ele explanou as mesmas coisas? Será que ele coloca Cristo como único e suficiente Salvador, como Deus encarnado e não apenas como alguém mais elevado? Será que a palavra de Deus é de fato a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Será que existem escritos que devem ser acrescentados à interpretação da palavra de Deus? Será que existem ali princípios que eles praticam, mas que não estão assim explícitos na palavra de Deus, mas que não vão fazer mal se eu seguir? Se não vai fazer mal, por que você vai seguir? Foque-se na palavra de Deus. Por fim, irmãos, não caia naquele conto de que a palavra é boa, mas ela é mais do que adequada para nós abandonarmos os principais problemas, ou abordarmos os principais problemas da nossa vida. Talvez a sua falta de paz, a sua falta de esperança, a sua ira, a sua insegurança e tantos outros pecados e problemas sejam apenas evidências da sua falta de confiança na suficiência das Escrituras. Eu diria que você talvez seja demasiadamente católico. Por católico eu estou dizendo católico, não aquele que é salvo, que faz parte da Igreja Universal, não. Talvez você seja demasiadamente católico. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que talvez, assim como os católicos, você professe a autoridade das Escrituras. Muito bem. O seu único problema é que você não professa a suficiência das Escrituras. Nós devemos professar a autoridade das Escrituras, assim como a suficiência das Escrituras. Sabe como nós resolvemos esses problemas? É mergulhando e confiando na palavra, em oração. Portanto, irmãos, não menosprezem o valor e a importância das Escrituras. Mas veja, o pleno conhecimento de Deus vem por meio da revelação especial. Que revelação é essa? A palavra de Deus. E é recebido pela fé. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Agora preste atenção em uma coisa muito importante. Não é a fé que vai te salvar. Estamos aqui numa igreja batista reformada. Você fez a sala de novos membros e você ouviu falar sobre os 5 solas. Agora o pastor está dizendo assim que não é a fé que salva. Não é. É o objeto dessa fé. E se o objeto da sua fé não for Cristo, maldito homem que sou. Se o objeto da sua fé não for Cristo, você está condenado. O único que salva é Cristo. Como o irmão Humberto enfatizou na semana passada, nesses textos aqui de Provérbios, Deus, Ele se revela
por meio da sua palavra e por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E é somente por meio destes dois meios que nós podemos verdadeiramente conhecer a Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos nos render a eles. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo encarnado. Nós precisamos nos render a Cristo. Nós precisamos clamar por perdão a Cristo e nos deleitar e conhecer a sua palavra. E aí nós poderemos descansar nessa puríssima fonte de vida, que é a palavra de Deus. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, na parábola do semeador, lá em Lucas 8, ele diz que a palavra de Deus é a semente incorruptível que produz frutos duradouros em nossas vidas. Nós devemos estimar também essa palavra. Lembre-se disso. Enquanto tudo o que é humano e carnal é passageiro, irmãos, a palavra de Deus permanece eternamente. Eu termino com a palavra de Pedro, em 1 Pedro 1:24, que diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Que nós venhamos a nos render, portanto, à palavra de Deus. Senhor nosso Deus, ajude-nos, nos incomode, ó Pai, nessa semana, de tal forma que nós não passemos nenhum dia sequer sem ler e refletir na sua palavra. Que, ó Pai, nós possamos nos deleitar nela, confiar nela, buscar nela a solução para os nossos problemas. Ó Senhor, nos traz paz, nos dê, ó Deus, segurança por meio da sua palavra. Ó Pai, nos instrua, nos dê sabedoria, nos dê coragem, nos dê intrepidez para possamos evangelizar as pessoas, anunciar as suas verdadeiras palavras, palavras puras, e que possamos nelas confiar, ó Pai. É isso que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.